mas as empresas não permitem isso, protegendo o produto seu de mercado, não a visão da preocupação do cientista. Então, o que acontece? Os cientistas ficam extremamente, uma grande maioria extremamente enraivecido ou revoltado com as colocações que se colocam sobre o seu produto. E isso cria uma cisão, uma fissão dentro de um contexto de ciência e provoca os choques, quando na verdade o problema é outro. O problema deveria estar no controle social que se tem sobre o capital investido e o produto que se quer obter, tendo a sociedade como sujeito e fazendo as projeções. Quando alguém diz assim, e eu tenho visto isso bastante, a gente fica assim só olhando, os Estados Unidos foi cobaia no caso dos transgênicos, você olha assim e diz assim, que interessante, que colocação ingênua. Eles foram cobaia. No caso do agrotóxico, fomos brasileiros cobaias. Agora não, eles estão sendo. Eu digo, não, não é uma questão de ser cobaia ou não. Há uma lógica comercial por trás desses transgênicos muito interessante. A Europa não quer transgênico, não quer. Hoje, no Rio Grande do Sul, posso dizer claramente aqui, já existe os dois produtos. O transgênico que é clandestino, que o governo não quer, por uma postura política, não quer, tem um preço. Então, o caminhoneiro, quando chega, vai no armazém descarregar, no armazém das grandes empresas que compram, é tirada uma amostra, o kit é rapidíssimo, o kit é expedito, tem transgênico para o mercado em esteio, para amassar, para fazer farelo nacional e óleo nacional. Quando não tem, naquela amostra não tem, vai para o porto para exportação. O agricultor aqui está sendo, vamos dizer assim, uma palavra forte, roubado. Por quê? Porque há uma diferença de preço já há uma diferença de preço no mercado internacional. Alguém está se apropriando de um trabalho de um agricultor honesto que não plantou transgênico. O outro é clandestino. Então alguém está sendo punido. Não se interessa a isso. Qual é a lógica e por que as ações das empresas vão subir muito no próximo ano? No próximo ano nós vamos ter 3 produtos no mercado. Nós vamos ter soja convencional, comum, que se usa agrotóxico. Nós já temos soja orgânica, que está crescendo assustadoramente, a média de 21% ao ano, e nós temos soja transgênica. A pergunta inocente de alguém que não conhece, qual será aquela que será a mais barata no mercado? A convencional? Não, essa tem mercado tradicional. A orgânica? Não, essa tem sobrepreço, um nobre sobrepreço, uma mais-valia, um plus. A transgênica vai ser pago mais barato para o agricultor. Então, dentro da lógica de produção de alimentos, quantos países produzem soja? 3. Estados Unidos, Argentina e Brasil. Se o Brasil ficar fora, ele perde alguma coisa? Não, não perde nada. Deveria ser ótica de governo. O que ele tem? Ele ganha o mercado japonês e ganha o mercado da União Europeia, que é 25% do mercado mundial. Qual é o mercado americano hoje? O mercado americano nunca chega a 50% de soja transgênica. E está diminuindo 29% nessa safra. Então, qual é a lógica estratégica de diplomacia comercial brasileira? Não vamos entrar nessa porque isso aí, vamos devagar. Tanto é que o representante do Ministério das Relações Exteriores na CTN-Bio vota sistematicamente, ele se abstém de votar. Abstém. Por quê? Porque ele vê o interesse comercial. Lógico. Agora, esse ponto que você colocou, que todo mundo diz o seguinte, não, os americanos estão sendo cobaias, gente de primeiro mundo. Eu acho que precisa esclarecer o telespectador do seguinte: quais são os produtos transgênicos que já estão comercializados? Canola, se retira o óleo, não se come a proteína, portanto ninguém está comendo transgênico. Ninguém tá comendo. Algodão, fibra, ninguém come algodão. Ninguém come. Certo? A não ser os passarinhos a semente, mas... Sim. Certo. Soja, americano não come soja, Não. nem óleo. Não. Certo? Ele amassa e dá para o gado, vende para os outros. Claro que vai uma quantidade na margarina, vai uma quantidade no chocolate, vai em N produtos. Mas as quantidades são, além de serem muito pequenas, elas são misturadas com a outra soja. Milho. Apenas 1/3 da safra americana é milho transgênico. E o americano não come farinha de milho. Ele come o quê? Flocos misturados com outros cereais em pequenas quantidades e misturado com outro milho. Quer dizer, não se fez ainda um grande experimento humano com plantas transgênicas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que está tudo misturado com outros efeitos do dia a dia do próprio cidadão. Então, se deu uma gripe, ou se deu alergia, ou se deu um câncer, deu o quê? Ninguém consegue separar, porque os produtos não têm rótulo. Correto. Então, o que me admira mais, Sebastião, é que membros da comunidade científica usam esse argumento. Sim.
quando de científico não tem nada, porque para ser científico tinha que ter assim, ó, um grupo comeu isso, outro grupo comeu aquilo, e vamos avaliar o resultado. E um próprio governo também, ao dizer isso, ele está considerando o povo, não sei, ou seja, ele está contribuindo para aumentar a confusão, porque ele acha que nós somos todos ignorantes. Então é importante que o telespectador perceba nesse pseudo-fato científico que já milhões de pessoas, bilhões, eles chegam a dizer, 2, 3, 4 bilhões já comeram e nada aconteceu. Ora, não tem nexo, porque nada está rotulado, não foi feito nada científico com a espécie humana. Correto. Mas eu acho que também nisso que o professor Nodari está colocando, para que você, enfim, explicite, talvez devesse comparecer também o papel, né, do IDEC. Quer dizer, o não cumprimento do real papel do IDEC. Certo? Então, quer dizer, o Instituto de Defesa do Consumidor, na verdade, representa de forma clara e objetiva os interesses dos grandes conglomerados, né, e tenta assegurar isso em diferentes formas de ação, em diferentes estimulações, né, e o consumidor final que vai estar, vamos dizer assim, ingerindo, certo, esses produtos transgênicos, ainda não foi informado devidamente exatamente o que é isso, né? Então, o professor Nodari tocou num assunto que acho que de muita propriedade, né, que é a questão do patenteamento da vida. Né? A vida está sendo patenteada. Quer dizer, então, quem controlou até então as grandes empresas produtoras de sementes, etc., que controlava até então uma possibilidade de estar delimitando territórios, delimitando o que se explora em determinados territórios, em determinadas áreas, né? Agora não só mais está tendo essa oportunidade, como também de predizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Predizer. Né? Então, o professor Scheib lembrou também aí talvez uma das obras mais clássicas da geografia brasileira, né? A Geopolítica da Fome, a Geografia da Fome. Eu gostaria de aproveitar dessa ideia do professor Scheib para poder, enfim, dizer o seguinte, quer dizer, nós temos condições no Brasil hoje de entender efetivamente como que os desdobramentos dos produtos transgênicos podem acarretar para esta ou para aquela comunidade? Há muito tempo, desde a realização da Rio 92, né, como ficou conhecido internacionalmente, se falava o seguinte, que as comunidades indígenas deveriam ter o controle e participar ativamente, ter acesso, inclusive, vamos dizer assim, aos inventos, né? Em especial aquilo que se chama dos fármacos. Certo? Sim. Então, assim, eu acho que a questão principal não são as leis. Não é um aparato de leis que vai dizer o que deve ou não deve ser feito. Porque as leis estão aí. Não é? Inclusive os estados, os principais chefes de Estado, chefes de governo que compareceram na Rio 92, assinaram e se comprometeram a uma série de agendas que a grande maioria não foram cumpridas. Né? Então, as comunidades que realmente estão debaixo, vamos dizer assim, dessa nova forma, essa nova face de dominação, ainda desconhece efetivamente quais são os desdobramentos disso tudo.